Bebês recém-nascidos são retirados às pressas de hospital em chamas em Fortaleza. Previdência paga pensão vitalícia para crianças com Zika vírus. Polícia Federal prende ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Governo do Estado anuncia expansão do ensino técnico e criação de 200 mil vagas para 2026. E tem a situação da volta para casa no transporte público e também no trânsito da capital. Então já vamos falar do transporte público aqui na região metropolitana, abrindo a nossa tela com a situação dos trilhos do metrô. Todas as linhas operam normalmente neste fim de tarde. E agora trocamos a tela para a CPTM e também operação normal em todas as linhas dos trens. E agora informações do trânsito na capital paulista, imagens ao vivo da marginal do Rio Pinheiros. Estamos na altura da Ponte Cidade Jardim, aí vemos o fluxo de carros que vai no sentido da Zona Sul. Faixa central, o trânsito está muito lento, está muito ruim. Apenas ali na faixa local flui um pouco melhor, mas também bastante dificuldade para o motorista. Trocando agora imagens da Avenida Paulista, a situação mais tranquila hoje. São Paulo tem neste momento 587 quilômetros de fila. Elas não estão aqui na Paulista, como podemos ver nas imagens. Pior momento agora é para a Zona Oeste, com 150 quilômetros. Zona Sul tem 108 quilômetros de vias congestionadas. Um incêndio de grandes proporções atingiu um hospital estadual no centro de Fortaleza, no Ceará. Bebês que estavam na UTI neonatal foram socorridos no meio da rua. O Hospital Estadual César Cols pegou fogo pela manhã e muitos pacientes tiveram que ser retirados às pressas. A instituição é de alta complexidade e referência no atendimento de gestantes de alto risco e de prematuros. Bebês que estavam em incubadoras foram levados para o meio da rua e receberam atendimento na calçada e em ambulâncias. A gente está no desespero aqui, nunca vi. As crianças estão vindo nas incubadoras, ó. Ali, ó, já tem um da ambulância, aqui tá vindo outra criança, ó. O fogo foi controlado por volta de 11h30 da manhã e os pacientes puderam retornar. Segundo a Secretaria de Saúde, o incêndio começou na subestação de energia que fica em uma área externa do hospital. Não há registro de feridos. E aqui em São Paulo, policiais civis ajudaram uma mulher a dar à luz em plena Avenida São João, no centro. Os dois agentes do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos, DOP, que estava numa ação nessa região, receberam um pedido de ajuda do pai da criança. A mulher estava em trabalho de parto e o bebê nasceu no carro. A pequena Jasmine e a mãe foram levadas para a Santa Casa e passam bem. Os policiais contaram que recentemente passaram por um treinamento de primeiros socorros que foi essencial para atender essa ocorrência. E você já ouviu falar no golpe chupa-cabras, em que criminosos instalam um equipamento nos caixas eletrônicos para roubar dinheiro? Hoje a Polícia Civil prendeu 5 pessoas na zona leste de São Paulo que usavam essa tática contra idosos. As investigações começaram há 1 ano. De acordo com a polícia, os criminosos instalavam dispositivos em caixas eletrônicos para reter cartões bancários, os chamados chupa-cabras, e tinham os idosos como alvos preferenciais. Agindo como funcionários da agência, eles induziam a vítima a ligar para um número falso e passar dados pessoais e senhas. Segundo a investigação, os criminosos chegaram a criar até uma central 0800 para dar andamento aos crimes. Com o cartão dos correntistas e com essas informações, o grupo fazia transferências de valores. E para fugir da polícia, o bando agia em diferentes cidades paulistas entre sexta-feira e domingo. O grupo vai responder por furto qualificado mediante fraude e associação criminosa. Um segurança das Casas Bahia foi morto na noite de ontem durante uma tentativa de assalto a uma unidade que fica na Avenida Belmira Marim, na região do Grajaú, na zona sul da cidade. A vítima foi baleada na cabeça e os criminosos fugiram levando a arma dele. As Casas Bahia lamentaram o crime e informaram que colaboram com as investigações. Bom, e o empresário Thiago Brenan, que foi condenado a mais de 20 anos de prisão por estupro e agressão contra mulheres, foi transferido para uma penitenciária de Guarulhos.
A transferência acontece após um pedido da defesa. A unidade abriga presos condenados por crimes sexuais. Brenan estava na penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, desde julho de 2024. O empresário já foi condenado em 4 processos de violência contra a mulher na capital paulista e no interior do estado. Somadas, as sentenças chegam a 20 anos e 2 meses de prisão e R$150 mil em indenizações. Ao todo, Brenan respondia a 9 processos criminais por crimes sexuais, lesão corporal, cárcere privado e corrupção de menor. 3 já foram sentenciados e 2 foram arquivados após um acordo entre as partes, sendo um por ameaça contra o caseiro de uma propriedade em um condomínio de luxo e outro por injúria contra um garçom de um hotel. O governo de São Paulo anunciou a expansão do ensino técnico nas escolas da rede estadual a partir do próximo ano letivo. O repórter Fernando Oda tem as informações ao vivo para a gente. Fernando, como é que vai funcionar essa ampliação? Boa tarde para você. Oi, Fernanda. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. A promessa da gestão estadual é criar 200 mil novas vagas na modalidade até o ano que vem. O objetivo é de que 40% dos estudantes de ensino médio tenham acesso ao ensino profissionalizante. Atualmente são 9 cursos disponíveis, entre eles administração, enfermagem e agronegócio. Bom, e com o aumento das matrículas também vai aumentar o número de escolas que têm ensino técnico disponível. Serão 400 unidades a mais. O investimento no ensino profissionalizante é uma promessa de campanha do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. E o anúncio de hoje se soma a outros que foram feitos na área da educação pela gestão estadual ao longo dessa semana, como, por exemplo, a divisão em 2 unidades administrativas de uma mesma escola que tiver mais de 1.200 estudantes matriculados, ou seja, como se fosse 2 escolas dentro de um mesmo endereço. E a lista de escolas que serão impactadas por essa medida deve ser divulgada até o final deste ano. Fernanda. Obrigada, Fernando. A Polícia Federal deflagrou hoje a 4ª fase da Operação Sem Desconto, que apura desvios bilionários em aposentadorias e pensões de beneficiários do INSS. Foram cumpridos 10 mandados de prisão preventiva e entre os presos está o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, que, segundo a PF, recebia propina de R$250 mil por mês. Stefanuto foi demitido do cargo em abril, quando o escândalo se tornou público. A defesa do ex-presidente do INSS classificou a prisão como totalmente ilegal e disse que segue confiante de que comprovará a inocência dele. O ex-procurador do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, e a mulher dele também foram detidos. Já o ex-ministro da Previdência Social, no governo Bolsonaro, José Carlos Oliveira, passará a utilizar tornozeleira eletrônica. O presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini, o deputado federal Euclides Petersen, do Republicanos de Minas, e o deputado estadual Edson Araújo, do PSB do Maranhão, também foram alvos de mandados de busca e apreensão. E o presidente da CPI do INSS, Carlos Viana, do Podemos de Minas, garantiu que a comissão vai avançar sobre políticos que se beneficiaram do esquema ilegal. Nós queremos saber quem ajudou, quem indicou, quem nomeou e o que receberam para que esse esquema pudesse continuar funcionando e de que maneira políticos foram beneficiados nessa história. A ação de hoje ocorreu em 14 estados e no Distrito Federal. Foram apreendidos maços de dinheiro em espécie, real e dólar, veículos de luxo, armas e munições. E as defesas do deputado Euclides Petersen e do presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini, afirmaram que os clientes não têm relação com o INSS. Os demais advogados ainda não se manifestaram. E o INSS vai pagar uma indenização e uma pensão vitalícia às famílias que tiveram bebês com deficiências permanentes por causa do Zika vírus. As crianças que nasceram com microcefalia por causa da doença adquirida durante a gestação vão receber um valor único de R$50 mil e uma pensão mensal vitalícia no valor de R$ 8.157,41, equivalente ao teto da Previdência Social. Quem já recebia a pensão de um salário mínimo terá o valor atualizado.
Para solicitar o benefício, o responsável deve enviar um pedido pelo aplicativo Meu INSS ou pela Central 135. São exigidos documentos de identificação, laudo médico padronizado, emitido por uma junta médica pública ou privada, com um diagnóstico completo, histórico de acompanhamento médico e comprovação de que a deficiência atende aos critérios oficiais do Ministério da Saúde. Também é preciso anexar exames e relatórios que comprovem a síndrome. A análise final caberá à perícia médica do INSS. Tem direito aos valores crianças nascidas entre 2015 e 2019. Segundo o Ministério da Saúde, 1.828 bebês foram identificados com a síndrome congênita associada ao Zika vírus. E agora vamos aos destaques do esporte, hoje com José Paes. Boa tarde. Oi, Fernanda, boa tarde para você. Ontem o Atlético Mineiro recebeu o Fortaleza em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, lá na Arena MRV, em Belo Horizonte. E a partida foi um verdadeiro jogaço. O confronto terminou empatado em 3-3. Os gols do Atlético Mineiro foram marcados pelo Hulk, pelo Hugo e pelo Dudu, enquanto os 3 gols do Fortaleza foram anotados pelo Daverson. Com esse resultado, o Fortaleza segue na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro com 31 pontos. Já o Atlético Mineiro é o 9º colocado na tabela com 44 pontos. Falando um pouquinho de seleção brasileira, o time do Brasil pega Senegal no próximo sábado, partida amistosa na cidade de Londres, capital da Inglaterra. E a expectativa muito grande é em relação a Vitor Roque, atacante do Palmeiras, camisa 9 do Verdão. Se ele será titular ou reserva da equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti. Valeu, Zé Paes. Bom, e a Polícia Federal investiga o desvio de 7 milhões de reais em FGTS de jogadores de futebol e também de treinadores. Os agentes estiveram nas ruas da capital fluminense para cumprir 4 mandados de busca e apreensão. 3 foram em casas de funcionários da Caixa Econômica Federal. A investigação começou após um banco encaminhar uma denúncia à PF sobre uma possível fraude em uma das agências. Contas bancárias teriam sido abertas com documentos falsos em nome dos atletas. Com isso, a quadrilha conseguia receber ilegalmente os valores relacionados à solicitação fraudulenta de recursos do FGTS de treinadores e jogadores brasileiros e estrangeiros. Entre as vítimas estão Paulo Guerreiro, que jogou em diversos clubes do Brasil, Gabriel Jesus, Ramírez, João Rojas e Christian Cueva, e o ex-treinador da seleção, Felipão. De acordo com a Polícia Federal, o grupo criminoso agia desde 2014 e era chefiado pela advogada Joana Costa Prado Oliveira, que usava contatos em agências da Caixa Econômica Federal para liberar valores indevidos. Ela teve a carteira da OAB suspensa. Os suspeitos devem responder por falsificação de documento público, estelionato e associação criminosa. E lembrando que você tem um canal de comunicação com a gente, com o Gazeta News, é o Gazap, um número de WhatsApp exclusivo para mandar sugestões de pauta, denúncias e também flagrantes da cidade. Anote então o nosso número, o número do Gazap é o 11 99161 6121. Estamos esperando fotos e vídeos com cenas da cidade, participe. Bom, e a aproximação de uma frente fria pode trazer chuva pontual ainda hoje aqui em áreas de São Paulo. Vamos fazer um giro pelas temperaturas. Região leste de São Paulo, agora temos termômetros em 24 graus. Faz 25 graus na zona oeste e também 25 na faixa norte da capital. 23 graus agora na zona sul e termômetros em 26 graus na região central da cidade. Amanhã, além da frente fria, temos a presença de um cavado meteorológico provocando instabilidades em áreas do oeste, do interior e sul do estado, avançando também para a região leste e litoral ao longo do dia. Amanhã, termômetros na capital paulista marcam de 17 a 26 graus. No sábado, a máxima cai para 24 graus. No domingo, fica quente de novo, máxima de 28. Todos os dias tem previsão de uma pancada à tarde. E antes de encerrar, vamos voltar a falar da situação do trânsito na cidade. Então, vamos para a nossa câmera da Avenida Paulista. A situação de momento
de bastante tranquilidade nesse ponto da cidade, ao menos, os carros apenas parados no farol. São Paulo tem 587 quilômetros de fila, a lentidão é maior neste momento na zona oeste, são 150 quilômetros, e na zona sul, 108 quilômetros de vias congestionadas nesse momento aqui na cidade de São Paulo. Eu fico por aqui, outras notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta. Agora você